Opa! Fala galera, como é que vocês estão? Meu nome é Jordan William e eu espero que vocês estejam maravilhosamente bens. E gente, hoje nesse vídeo eu estarei comentando sobre um assunto bem melancólico aqui no canal. E ele é sobre as 5 cenas mais tristes que aconteceram em Chainsaw Man. Então, se você quiser relembrar todos esses momentos pra lá de tristes, fique comigo até o final desse vídeo, pois nele, no fim, você sairá com lágrimas nos olhos. A não ser, claro, que você seja uma pedra. Ah, e só avisando, se vocês repararem que a minha voz está meio estranha, saiba que eu estou um pouco rouco. Então me perdoe aí se a minha voz está parecendo com a da sua mãe de 60 anos, ok? Dito tudo isso então, vamos começar o nosso vídeo dos 5 momentos mais tristes de Chainsaw Man. O passado de Denji. Galera, o primeiro momento de Chainsaw Man que podemos dizer que foi bem triste foi o próprio capítulo inicial da obra, que por si só já é bem triste, visto que ele conta o passado horrível do nosso protagonista. Tudo começa quando Denji, coitado, após ter assumido a imensa dívida de seu pai, que ele tinha deixado para a Yakuza, começa a trabalhar como caçador de demônios clandestino para tentar pagar o tal débito. No entanto, como a dívida de seu progenitor era bastante alta com os mafiosos, que aliás ameaçavam o Denji para ele pagar, aniquilar demônios ainda não era o suficiente para ele quitar a mesma. Com isso, para ajudar no pagamento, o jovem vendia certos órgãos do seu corpo, como um dos olhos e os testículos, para conseguir um pouco mais de grana. Nessa arrumação, Denji nunca chegou a frequentar uma escola e nem a viver uma vida digna, pois como mesmo usava boa parte do seu dinheiro para pagar a Yakuza, não sobrava quase nada para ele sobreviver como uma pessoa normal. Pra tu ter ideia, o que sobrava de grana para Denji sobreviver por um mês inteiro, ou seja, depois de pagar a conta de água e outras coisas, era apenas 1.800 ienes, o que em real dá aproximadamente 67 reais apenas. E isso tudo, claro, sem mencionar que o Prota ainda tinha uma grave doença no coração que ele tinha herdado de sua mãe, que iria matá-lo em uma questão de tempo. Porém, pelo menos para aliviar um pouco do sofrimento de Denji, o mesmo não estava sozinho nessa, já que nesse meio tempo desse seu passado triste, o jovem conheceu o seu amigo Pochita, que aliás foi um indivíduo que mudou completamente a vida do Prota, já que foi ele que posteriormente se fundiu com o Denji quando ele estava quase morto, para que o rapaz tivesse uma nova chance de realizar os seus tão queridos sonhos. Então a parte boa desse passado de Denji é que ele não foi para sempre. Morte de Himeno. Himeno, galera, com certeza, apesar do seu pouco tempo de tela na obra, é uma das personagens que sem dúvidas todo mundo gostou dela, visto que a própria, além de ser uma das principais da série, também era bastante carismática, o que só ajudou para que os leitores do mangá se apegassem bem rápido à caçadora. Todavia, mal sabiam os seus fãs que se apegar a essa personagem seria um baita erro para eles, pois Himeno ainda no capítulo 25 do mangá já levava o seu farelo na obra. Sua morte aconteceu basicamente quando a mesma, na sua luta contra a Yakuza, teve que se sacrificar para invocar o corpo completo do demônio fantasma, a fim de que ele eliminasse o Katana Man, o que infelizmente logo em seguida acabou que dando em bosta nenhuma, já que a Sawatari, com seu contrato com o demônio Cobra, acabou eliminando o fantasma, o que só fez com que o sacrifício de Himeno fosse totalmente em vão. Porém, o que mais deixou triste a morte da Himeno foi que ela praticamente traumatizou o seu pobre crush Aki e também os leitores do mangá, dizendo aquelas baboseiras que ela gostaria que o garoto chorasse com a sua morte. Sem falar que a caçadora nunca conseguiu realizar o seu sonho, que era um dia namorar com Hayakawa. Mas fazer o que, né? Suposta morte da Reze. Galera, outro momento bem triste de Chainsaw Man que com certeza deixou pelo menos 50% da fanbase do mangá bastante cabisbaixa foi a suposta morte da Reze. E sim, suposta, pois ainda não foi confirmado que a personagem morreu, visto que como a donzela é uma híbrida e também apareceu no final do mangá ao lado da Makima, é muito provável que a jovem ainda não tenha morrido. Porém, claro, isso é assunto para outro vídeo. E aliás, só fazendo meu jabá, se você quiser conferir um vídeo onde eu conto a história completa da Reze, clique aí no card, pois ele estará lá. No entanto, voltando ao foco, tudo começa quando Reze, após ter sido derrotada por Denji e também por ter sido poupada pelo jovem de surpresa,
decide dar um pé na bunda do personagem, dizendo que todo aquele romancezinho dos dois não se passava de encenação. Entretanto, Denji, mesmo ouvindo essas tais coisas, continua gostando dela e ainda se oferece para fugir com a personagem, o que Reze, claro, acabou recusando. Todavia, mesmo assim, o protagonista avisa que o mesmo estaria a esperando na cafeteria. Com isso, a garota, depois de perder essa batalha, resolve voltar novamente para sua terra natal. No entanto, enquanto ela fazia isso, a jovem decide voltar atrás na sua viagem e resolve ir lá na lanchonete para encontrar o seu amado. Porém, Makima, que já sabia da sua localização, decide armar uma emboscada para a jovem. E quando ela a captura, a mesma acaba que matando, sem dó e nem piedade, a nossa querida Aifu Reze, que morreu de uma forma bem triste e cruel. Inclusive, algo que deixou bem mais triste a morte da personagem foi que enquanto ela morria para as mãos da Makima, a personagem começava a pensar no nosso protagonista, dizendo ela nos seus pensamentos que a mesma se arrepende de não ter matado Denji quando ela o conheceu. Pensando ainda ela em seus últimos suspiros, que a mesma, assim como Denji, nunca havia estudado também. E gente, não sei vocês, mas pelo menos eu senti uma impressão que a Reze, no meio da sua encenação que ela fazia com o Denji, acabou que se perdendo um pouquinho no personagem, já que a mesma pareceu gostar realmente do nosso protagonista, pois se ela não gostasse de verdade, ela o mataria no primeiro encontro que eles tiveram. Morte de Aki. Galera, acho que todo mundo concorda que a morte de Aki Hayakawa é um dos momentos tristes que jamais poderiam ficar de fora dessa lista, visto que a maneira que o nosso pobre Cebolinha morre na obra é triste pra caramba. Tipo, tudo se inicia quando Aki, junto do demônio anjo, vão ao encontro de Makima para conversar com ela sobre alguns assuntos relacionados ao Denji Power, mais precisamente sobre a proteção dos dois. E quando eles a acham, Aki conta toda a situação para a jovem e fala que o mesmo faria qualquer tipo de contrato com qualquer demônio para salvar o protagonista e a possessa. Makima, vendo todo o desespero do rapaz, decide se aproveitar do jovem, lhe pedindo para que ele fizesse um contrato com ela. Aki, ouvindo isso da personagem, fica bastante surpreso, pois a moça dizendo isso praticamente revelava que ela era um demônio. E antes que desse tempo de Aki formular uma opinião na sua cabeça, Makima lhe prende com seu poder da influência e ordena que ele faça um contrato com ela, o que infelizmente acaba acontecendo. No entanto, ao mesmo tempo em que Aki caía no poder da jovem, o demônio anjo acabava saindo dele. E após ter saído, o personagem resolve lutar contra Makima para proteger o seu amigo. Porém, o mesmo inevitavelmente acaba saindo derrotado pela moça, que põe novamente ele na sua influência. Com isso agora, Makima tinha mais dois ao seu comando, e ela os usa para enfrentar o demônio pistola, que estava atrás dela para matá-la. E quando o Gundevil chega para assassinar a jovem, os dois acabam travando um combate pra lá de intenso, na qual não foi mostrado por completo no mangá. Porém, o que sabemos dele é que a Makima, além de ter ganhado a luta, por maldade deixou que o demônio matasse tanto Aki como o anjo. E para deixar os fãs da série ainda mais putos, a mesma deixa que o Pistola assuma o corpo morto do Aki e se torne um possesso. E com o poder da sua influência, ela o ordena para que ele fosse matar Denji na sua casa. E quando ele chega lá, começa uma das maiores e também mais tristes lutas de Chainsaw Man, onde o protagonista acaba sem querer matando de uma vez por todas o seu amigo Aki Hayakawa, que infelizmente, assim como o demônio do futuro havia lhe revelado, teve sua morte pra lá de triste e horrível. E aliás, o que deixou a luta dos dois ainda mais triste foram os flashbacks que rolaram na luta, onde mostrava Aki e Denji brincando de jogar bola de neve um contra o outro, assim como ele brincava com o seu irmão mais novo. Morte da Power. Por fim, para finalizarmos aqui a nossa lista com chave de ouro, ou sei lá, com muita tristeza, temos a morte da nossa querida Aifu Power. E galera, sinceramente, só de pensar nessa morte já me dá uma baita tristeza no coração. Sério, mesmo eu sendo fã da Makima, confesso que fiquei um pouco triste na morte da Infernal, visto que além dela ser muito carismática e querida, a mesma morreu de uma maneira bem perturbadora. Para você que não se lembra, toda essa desgraça começou quando Denji foi à casa de Makima para conversar com ela acerca da morte de Aki.
Para o prota, aquela conversa não era tanta coisa assim. Porém, para a Makima, aquele diálogo entre os dois era um plano que já estava marcado pela jovem há muito tempo, que estava prestes a acontecer. A intenção da jovem com essa visita de Denji à sua casa era acabar com o psicológico do rapaz para que o mesmo pudesse libertar o Chainsaw Man. E a maneira que ela decidiu fazer isso foi matar todas as pessoas que Denji fez amizade na segurança pública e também assassinar a pobre da Power na sua frente. Na moral, velho, só de me lembrar já dá uma tristeza no coração. E inclusive, o que foi pior e que deixou mais horrível a morte da garota foi que a mesma, quando foi pro Vasco, partiu fazendo aquele sorrisinho todo constrangido que ela tava, visto que naquele dia era aniversário de Denji e ela estava toda nervosa levando o bolo para o mesmo. E cara, isso quebra. Mas mesmo assim eu perdoo a Makima, foda-se, já era, já passou. Te amo, Makima, beijo. Mas enfim, esse é o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, pelo amor de Deus. E se não gostou, se inscreva no canal, pois você vai me dar força para eu melhorar os meus vídeos. Mas sério, deixando de brincadeira, deixa aí nos comentários qual foi outro momento bem triste de Chainsaw Man que eu deixei de citar aqui. Mas enfim, sem mais delongas, eu vou ficando por aqui e eu espero que você nunca use drogas e até o próximo vídeo. Fui!